Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história em quadrinhos, HQs. Vocês receberam na atividade passada uma folha falando sobre os tipos de balões, para que vocês dessem início às tirinhas, né, a produção de texto de algumas tirinhas. Hoje nós vamos ver mais pontualmente como aconteceu a história em quadrinhos, tá? E qual foi a necessidade de ter? Porque quando as primeiras histórias em quadrinhos, elas foram mais direcionadas aos jovens. Então eles produziam, o pessoal vinha da guerra, né? Eles faziam uma produção para que tivesse assim, uma leitura mais curta e bem divertida. Bom, no mundo inteiro existem 11 tipos de arte conhecidas como história em quadrinhos. São muito apreciados pelo público jovem, né? Por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Aqui no Brasil vocês vão ver que primeiro foi direcionado ao público infantil, assim, tinha sim as histórias em quadrinhos para os jovens, mas o alcance maior aqui foram as histórias em quadrinhos para as crianças, começando com a Turma da Mônica, vocês devem lembrar. A gente já comentou alguns momentos sobre essa coisa da história. As histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos despojados em sequência, normalmente na posição horizontal. Lembra que eu sempre falo da questão do caderno? Hoje nós vamos trabalhar na posição vertical. Hoje nós vamos trabalhar na posição horizontal, né? Horizonte. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Então isso quer dizer o quê? A história tem início, meio e fim. Ah, professora, mas às vezes você manda tirinhas. As tirinhas também tem que ter. Vocês vão olhando os personagens e ali tem que ter um enredo, né? Que é a criação, um tempo certo, lugar, que sempre a tirinha ocupa um lugar, mostra, né, onde está acontecendo, e o desfecho, como terminou. Tem duas linguagens. Tem a linguagem verbal, nas histórias em quadrinhos, e não verbal. Quando é que ela é verbal? Quando ela é verbal, ela utiliza a linguagem escrita e a linguagem oral. Então nós chamamos de verbal. Lá quando você pega as histórias em quadrinhos, que vem a escrita e a oral, né, que você tem como você ler, nós chamamos ela de verbal, porque às vezes ela vem só as imagens, né? Aí nós temos a comunicação não verbal. O que é a não verbal? Engloba o uso da linguagem corporal, que aí você visualiza, se a pessoa estiver torta, se ele estiver encurvado, se ele estiver abaixado, né? Se ele estiver sorrindo, se ele estiver triste, se ele estiver chorando, zangado. Isso tudo são as linguagens não verbais, tá? O jeito que, estou com dor, não, estou forte, estou fraquinho, né? Então, é a comunicação não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Você sentir vontade de ler, se sentir envolvido naquele momento ali. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões, com textos escritos ou não. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Vocês vão ver por que eu falei sobre escritas ou não, mais para frente um pouquinho. Que às vezes não só com frases, né? A contação toda da história. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Oi, tudo bem? Como é que está? Uma fala normal, né? Do dia a dia. Com linhas trajetadas indicam que o personagem está sussurrando. Bem baixinho, né? Quando a gente não quer que uma outra pessoa escute, então você sussurra, né? Os que apresentam contorno em forma de nuvem apontam pensamentos. Estou pensando. Quando eu estou pensando, a outra pessoa não está ouvindo, né? Já os balões com traços pontiagudos,
exibem gritos, aquele nervoso, né? Eu quero que a pessoa escute, não sei o quê. Aquele momento de que você quer alcançar algo mais distante. Tipos de balões. Aí nós temos a fala, né? Você viu meu livro? Pensamento, onde estará meu livro? Grito, não! Às vezes você nem precisa gritar aquela coisa assim de dentro, né? Aí você grita. O cochicho, não conte isso pra ninguém. Amor, nossa, hoje estou apaixonada. Ideia, tive uma ideia. Então, acende uma luz, né? Diz que a gente fala isso, né? Que acende uma luz dentro da gente. Onomatopeia, é o que eu falei sobre a linguagem, sobre a escrita. A onomatopeia, ela faz com que, olha, pum, né? São movimentos como de estouro, como se a gente visse a cena, nossa, ele caiu, não, né? A onomatopeia, ela nos traz isso aí. É uma figura de linguagem que produz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Tipo o cachorro, au, au, né? Gatinho, minhau. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Exemplos de onomatopeia nos quadrinhos, que também é muito empregada nos textos enviados na internet, são exemplos, os fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso. Ha, kkkk, ha, né? Nós usamos muito isso para abreviar. Então, esses sons são chamados de onomatopeia. Aí aqui eu dei alguns exemplos, né? Tipo do som dos instrumentos, os pratos, o som do relógio, o som de bater a porta, o som de pessoa triste, chorando, ruído de choro, barulho de espirro, grito de felicidade ou adrenalina, grito de dor, grito de alegria, tá? E por aí vai. Aí, a história em quadrinhos no Brasil teve início, né? Monteiro Lobato escreveu, Maurício de Souza também, Ziraldo. Então, vocês vão ver alguns dos exemplos aqui. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905, tá? E depois, logo em seguida, veio quem? Quando foi publicado em 1905, eles tiveram a ideia porque eles viram uma revistinha francesa e aí acabaram trazendo pra gente aqui, tá? Pelo artista Renato de Castro, ele publicou, e logo depois, ele foi um dos que publicaram logo e acabou pegando como nós temos até hoje. Não com tanta influência, né, que a gente já não tem mais. Porque depois que passou a internet, assim, ficou mais presente, a parte da tecnologia entrou muito, nós acabamos deixando um pouco. E teve como influência mais popular o Garoto Chiquinho, tá? Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi, né, que a gente chamava gibi no início, né? Um gibi inteiramente colorido, olha que legal, com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, que foi o que fez o Menino Maluquinho. O gibi foi apresentado pela editora Cruzeiro e trazia personagens inspirados na nossa cultura nacional, né? Por isso que fala do Saci Pererê, lá que eu coloquei lá no início. Bom, hoje nós ficamos por aqui. E vocês, o que vocês vão procurar? Vocês vão procurar algumas revistinhas, revistas em quadrinhos, e vocês vão olhar as histórias, procurar mais se aprimorar nessa questão das histórias em quadrinhos. Procurar vários tipos de balões. Aproveitem, né, que vocês estão aí acessando bastante a internet e pesquisem mais sobre as histórias em quadrinhos. Escrevam no caderno de desenho quais foram as revistas em quadrinhos que foram publicadas aqui no Brasil, tá bom? Até a próxima aula.